Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está na Europa, boa noite para quem está no Japão, na Austrália, não sei, já deve ser noite aí também. Tudo bom? Clarissa já entrou, vamos colocar aqui comigo. Tudo bem? Bom dia para todos. Hoje a gente vai falar sobre a nossa vontade de sumir. E aí, quem tá afim de falar sobre isso? Tudo bom, querida? Bom Ei, dia. Mar, bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. É, gente de tudo quanto é canto, né? Vai saber. Sim. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre esse tema, né, Clarissa? Sobre a nossa vontade de sumir. Todo mundo aqui. Bom, eu sou a Maíra do Canto Maternar, criadora da página. A Clarissa está aqui comigo, a Clarissa de Aquiara está aqui comigo, a minha parceira do Tenda Materna, podcast que a gente faz juntas, e criadora do Zum Zum de Mães, o programa online que ela tem, que foi através dele que eu conheci a Clarissa, né? Então, estou acompanhando o trabalho dela faz tempo. Inclusive, ele está abrindo vagas para a próxima turma. Ontem abriu, né? Essa semana, está com vagas abertas para a última turma do ano. Então, quem tiver interesse, quiser saber detalhes, no final da live a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas saibam que vocês podem se inscrever pelo link que está na minha biografia, tá? Que fica lá na descrição do perfil. Mas, assim, enfim, hoje a gente tem esse tema super interessante, que é sobre esse esgotamento que às vezes a gente sente de, meu Deus do céu, onde eu fui amarrar meu burro? Que história é essa de ser mãe? E essa carga mental, e essa coisa que mexe com o meu íntimo e me deixa fora do eixo muitas vezes emocionalmente, esgotada fisicamente, com essa sensação de que eu não tenho apoio. Eu não sei quem é que participou da enquete que eu coloquei no Stories, eu coloquei umas perguntas, fiz 2 posts também sobre esse tema, que aliás um deles foi o que inspirou o tema, né? Porque eu falei, vou falar disso, e de repente falei, vamos falar disso na live? Acho que o povo está precisando conversar. Olha, tem gente em Hong Kong, que legal. E a questão é que eu perguntei que tipo de situação chegou a despertar em vocês esse desejo de desaparecer da face da Terra, né? E de deixar de ser mãe, alguma coisa assim. E vieram muitas situações, né? Vieram como lidar com o choro da criança, que é aquela birra constante, quando a criança está desesperada, a gente não sabe mais o que fazer. Isso é uma coisa que muitas vezes, né, lidar com esse pranto pode ser uma coisa que tira realmente o nosso, né, o nosso sossego emocional. Ou quando a criança demanda muita atenção, muito colo, e a gente sente que já não está podendo mais oferecer. Ou também situações de comportamentos muito desafiadores das crianças, ciúme entre os irmãos, briga, a criança que bate, a criança que me bate, a criança que choraminga, que grita muito, que me desafia, que não come, que não dorme, que não me deixa dormir. O cansaço de eu não tenho dormido não sei há quantas semanas, há quantos meses, há quantos anos, né? Tem gente que fica anos sem conseguir dormir direito. Isso Sim. também realmente é o que faz a gente querer desaparecer de vez em quando. Ou a falta de apoio, né? A sensação de ser muito criticada, muito julgada, não ser apoiada pelos demais, não ser valorizada. Muito descompasso com o marido. Ai, eu tô lá acordando várias vezes, o marido continua acordadão, lá, do dorminhoco lá, tipo, tranquilão, né? Com a vida como se nada tivesse mudado. Ou mesmo, né, um opta por um tipo de educação e o outro opta por outro, enfim. Várias coisas que vão tirando a nossa energia, né? E a falta de tempo. Não tenho tempo para fazer nada, não consigo nem fazer um xixi, não consigo pentear meu cabelo, saio na rua e vejo que eu tô toda descabelada, a criança tá toda arrumada e eu tô toda descabelada, de repente você se olha e fala, meu, olha como eu tô acabada, né? Enfim, eu não sei quem se identifica com essas questões, com essas coisas que eu tô trazendo, né? Eu tentei fazer um compilado da grande maioria das coisas, mas me chamou muito a atenção também, me chamaram a atenção 3 frases que eu vi que eu achei que foram muito fortes, assim, de ter lido. Uma delas é, sinto saudade da minha vida antes de ser mãe, né? Que eu acho que é uma coisa que muitas de nós sente. A outra falou, é difícil confessar, mas às vezes eu me arrependo de ter me tornado mãe, né? E a outra falou, eu amo meus filhos, mas a maternidade me traumatizou. E aí eu acho que a gente podia conversar sobre isso, inclusive porque também tiveram comentários que foram um pouco, isso não acontece comigo, nunca aconteceu, e eu acho um absurdo, porque mãe que é boa não tem que ter esse tipo de sentimento. E aí várias relataram terem ouvido já esse tipo de comentário, do tipo, mas você escolheu ser mãe, os seus filhos são maravilhosos, mas por que você vai sentir isso? Como assim, entendeu?
E chama atenção porque, claro, a gente tem muita dificuldade de abrir espaço para falar dessas inquietudes, né, maternas. E, bom, não só maternas, da vida em geral, mas tem muitos tabus relacionados à ideia da mãe boa, né? O que é ser uma boa mãe? Uma boa mãe tem o direito de reclamar da maternidade, de se sentir mal em alguns momentos com a maternidade, de não estar satisfeita como mãe, de se arrepender em alguns momentos, sei lá, ou até de se arrepender. Enfim, queria que a gente falasse disso, Clarissa, de falar, de repente começar a conversa falando um pouco de por que a gente sente tudo isso, né? Quando a gente está maternando, se em teoria deveria ser o momento mais maravilhoso, muitas vezes a gente tem essa crença, né? Ah, que lindo, vou ser mãe, né? Você fica planejando, querendo ser mãe, chega na hora do ser mãe e você não encontra essa plenitude, né? Que você imaginava, essa coisa tão ideal que você imaginava que ia ser desse jeito, né? Então, se isso é normal, né? Talvez a gente pudesse falar um pouco disso, da onde que vem isso e o que que isso está sinalizando, né? O sei lá, qual é a necessidade dessa mãe que não está atendida que pode estar fazendo com que ela passe por isso, né? Ai, tem alguém falando aqui que vai ter que sair, senão vai chorar. Não, chora com a gente. Aqui o choro é liberado. É justamente isso que eu falar. Né? Em algum local que, enfim. Mas depois você assiste, então, no momento que você estiver tranquila, vai ficar salva, né, Mar? Então, as questões que você trouxe são muito, muito comuns. E eu sinto que, na verdade, né, muitas aqui estavam comentando, né, tudo isso, eu sinto tudo isso, e eu sinto que é exatamente isso. Em vários momentos, né, a gente se depara. E quando a gente entra nesse estado de honestidade, a gente vai perceber que muitas dessas frases, né, essas 3 frases que você falou, ou outras variações delas, elas passam pela nossa mente em algum momento, né? Então, eu queria começar explicando o que acontece com a mulher quando chega esse bebê, para a gente poder entender o que é isso, essa loucura toda, essa intensidade emocional, né? Todas essas demandas que surgem, todos esses desafios que a gente vivencia, o que isso está falando para a gente, né? Como que a gente lida com isso? Bom, eu falo sempre, né, Maíra, você já me ouviu falando isso muitas vezes, a gente troca muito sobre isso, né? Que quando nasce um bebê, a gente vê aquela ruptura física do nosso corpo para que esse bebê chegue, né? Para dar lugar, né? A mãe, ela se rasga fisicamente, né? Em algum momento ela se abre para dar espaço à vida desse outro ser, desse bebezinho que está chegando. Então, essa ruptura física, ela é visível, né? Independente da via de parto que a gente escolhe ou não, né? Para que essa criança chega, existe essa ruptura visível física. Mas além dessa ruptura física, existe uma ruptura emocional e psíquica também dentro dessa mulher que vai acontecer e que isso não é tão visível, mas que é exatamente sobre isso. Exatamente esses desafios todos que a Maíra nomeou aqui no início da live, eles estão falando disso. Né, disso que está transbordando e que está sendo, de alguma maneira, manifestado nessa relação, tá? Então, o que é isso, né? Essas questões emocionais difíceis e tudo, de onde que isso vem? Né? O bebezinho, quando ele chega, então quando a gente nasce profundamente conectado com as nossas necessidades. Nós, adultos, quando a gente era bebezinho, né? Os nossos filhos também. E à medida que elas não vão sendo atendidas, que elas não vão sendo compensadas, que elas não vão sendo validadas e nomeadas, a criança começa a entender que isso não pode vir à tona. Que essa necessidade dela não pode vir à tona, que ela não pode se expressar dessa maneira, que quando ela expressa assim e as pessoas não entendem, não atendem aquela necessidade dela, ela tem que guardar aquilo ali, porque tudo que essa criança quer é o amor. É o reconhecimento, é a atenção desses adultos. Então, ela esconde, ela começa a esconder, a se envergonhar, a sentir que aquilo ali que ela está vivenciando é errado, eu não posso sentir isso, eu não posso mostrar isso, porque quando isso vem à tona, eu sou punida, eu sou castigado, ou a minha mãe me ignora, ou ela simplesmente não consegue entender e ler, interpretar esses sinais que eu estou sentindo e ela começa a guardar. E isso que a gente guarda, gente,
vai para um espaço, né, da sombra, um espaço inconsciente. E é exatamente isso que vai se transbordar quando a gente traz um filho, né? Essa é a magia, tá? Eu sei que é um desafio tremendo, mas essa é a grande magia da vida, assim, é a vida entregando a gente uma segunda chance de olhar para tudo que não teve espaço. E tudo isso que não teve espaço, a gente como criança, né? A gente como criança entendeu que aquilo era errado, que aquilo não podia vir. Né? Que sentir raiva era errado, que sentir medo era errado. Ao invés dessas emoções terem sido conduzidas, mas na nossa sociedade a gente tem uma falta de consciência muito grande sobre o que é as necessidades de uma criança, né? Sobre a infância, sobre como lidar com as nossas emoções, né? Sobre como estabelecer um campo emocional saudável, sobre a natureza do nosso sentir. A gente não tem clareza nenhuma sobre isso, né? Ó, a Isa Minatel tá aqui, que legal. Bacana, obrigada, Isa, pela presença. E a gente, de alguma maneira, assim, a gente não tem a menor clareza disso. Então, quando a gente tem diante de nós esse bebê, a gente acaba, né, projetando ali nele tudo isso que, de alguma maneira, não pôde, né? A gente precisa de estudar para ser pai e mãe, né? Tudo isso que não teve lugar, tudo isso que não teve espaço. Então, gente, é exatamente isso que transborda e que esse bebezinho, com a sensibilidade que ele chega aqui, que ele chega confiante, entregue e sedento de amor, sedento de presença. Tudo que ele quer é se sentir parte, é se sentir conectado, é sentir que ele pertence, né? Que ele está sendo visto, que aquele adulto, ele que chega tão vulnerável e tão demandante, ele chega aqui assim, meu Deus, esse adulto, eu dependo desse adulto. Então, tudo que esse adulto, né, fizer, é isso que eu tenho para receber, né? É isso que eu tenho para receber, é isso que é esse adulto que vai nomear a mim mesmo. Então, tudo isso que a gente lá atrás na nossa infância não teve espaço, não teve lugar, isso vai transbordar na nossa relação com os nossos filhos. Quando a gente traz, é como se a gente tivesse essa oportunidade escancarada, essa janela. E esse serzinho vai refletindo isso. Então, às vezes, a falta de sono, os comportamentos desafiadores, né? A falta aí, às vezes, de limite. O choro, né? Esse choro que não cessa, essa necessidade de colo, eu quero só a minha mãe, quero ficar só grudadinho no colo da minha mãe. Isso está falando de questões muito, muito profundas no nosso mundo interno e que estão no âmbito inconsciente. E que se a gente olha rápido num primeiro momento, a nossa tendência é fragmentar, é responsabilizar essa criança ou o entorno pelo que está acontecendo com a gente. Agora, se a gente amplia o nosso olhar, né? Se a gente começa a compreender a partir, primeiro, né, de uma compreensão do que é realmente que está acontecendo ali, do que está por trás desse cenário, né? Se a gente começa a ampliar o nosso olhar e a compreender as necessidades desse bebê, a entender o que eu, quando criança, também não tive, né, como as minhas necessidades que não foram atendidas e que está nesse inconsciente, eu entendo essa grandeza dessa oportunidade que a vida está me entregando, que é de ter um filho, a gente começa a mudar a nossa forma de olhar para isso. E aí, mais do que, né, uma vontade de sumir, isso vai continuar existindo, porque não é fácil, né, lidar com isso, mas a gente começa a ligar o nosso autoobservador, a entender, a tentar, pelo menos, dialogar e a decifrar esses sinais que essa criança está trazendo. Eu estava conversando com uma cliente minha agora e foi muito interessante o processo. Ela tem 2 crianças. Ela tem uma bebezinha de por volta de 6 meses e uma menina de por volta de 2, 3 anos. E ela estava falando exatamente sobre isso, assim, de uma viagem que eles fizeram e que ela se sentiu extremamente sobrecarregada. E ela falou assim, a minha vontade era de sumir. Eu não aguentava mais esse choro. Eu não aguentava mais. As 2 ficaram doentes. Depois ela ficou doente. Imagina, a gente fora de casa, as meninas doentes, né? E a nossa tendência, ela falou assim, Clarissa,
a minha tendência era assim, querer fugir dali. Mas ela falou assim, eu percebia, em um momento ela se descontrolou tanto que ela falou assim, que ela sacudiu a filha dela, sabe assim, que ela projetou essa raiva. Ela falou assim, mas eu via o meu pensamento, eu conseguia observar o meu pensamento, você vai se arrepender disso, não faz isso, não é por aí. Mas a emoção, ela toma conta tão forte, com tanta potência, que a gente acaba fazendo e projetando, né? Quando a gente fragmenta a visão. A emoção, ela vem e ela bloqueia essa nossa capacidade mesmo de pensar, de se colocar no lugar do outro e de atuar como esse adulto, né? E a gente vai lá e atua, né? Sacode mesmo, mas ela virou para mim no final da sessão, ela falou assim, mas eu tô muito feliz, por quê? Porque eu já consigo ter consciência, mesmo ainda atuando algumas vezes dessa maneira, eu consigo perceber já, coisa que eu não conseguia há pouco tempo atrás. Eu consigo perceber todo o movimento que está acontecendo. E isso me dá forças para seguir fazendo diferente e buscando novas possibilidades. E dá para ver também que ela já está num processo onde ela já consegue se aceitar nesse processo e não ficar se culpando, né? Porque também tem esse momento onde você percebe isso, você fala, meu Deus, olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo, e você pode entrar no da culpa. Inicialmente Como ela... vem, né? Não, geralmente vem. Mas pelo menos ela já deve estar trabalhando muito melhor isso também, porque é uma questão também, né? Às vezes a própria busca de eu preciso atuar de um jeito muito perfeito, né? Tipo, eu quero ser uma boa mãe, essa busca incessante de... Também está falando de uma necessidade de controle gigante, de uma sensação de eu só vou me aceitar se eu fizer tal coisa dessa forma. É um perfeccionismo que a gente também tem que aprender a se desprender disso e entender que a gente está num processo onde a gente está limpando coisas, está tentando romper padrões e que não é da noite para o dia e que não é permanente. A gente não vai descobrir uma fórmula que leva a gente para um ponto e nunca mais vai acontecer da gente gritar com os filhos ou perder a cabeça com os filhos ou não querer, de repente, ser mãe por algum momento, assim, porque está realmente incomodado com algo. Não é essa a ideia. Acho que quando a gente se desfaz dessa exigência, né, dessa cobrança, meu Deus, eu só vou ser boa mãe quando eu parar de gritar com os meus filhos. Não tem como. Né? A gente tem que aprender a... Eu sinto uma coisa assim, a nossa intenção de educar com respeito e com amor, junto com ela, é preciso que a gente tenha claro que a gente precisa de ter disponibilidade também para lidar com a intensidade emocional que a maternidade vai trazer à tona. Né? Então, não basta a intenção de querer educar com respeito, com amor, porque ela não é suficiente. A gente vê, por mais que a gente está buscando técnicas e aprenda e estuda e lê livros de disciplina positiva e acompanha todos os perfis aqui no Instagram, que está todo mundo falando sobre, eu sei todas as ferramentas, mas na hora H a gente vê aquilo ali transbordando, a gente vê que aquela teoria toda ela cai por terra. Que não adianta só essa intenção. Para além da intenção, a gente precisa do quê? A gente precisa de estar disposto a lidar com essa intensidade emocional e compreender, né, de onde que vem. Essa minha cliente, por exemplo, ela foi uma filha única que o tempo inteiro na infância dela, ela abria mão das necessidades dela em função de seguir atendendo as necessidades da mãe. Ela era aquela filha ali perfeita, boazinha, que com 4 anos comia com um guardanapinho debaixo da boca e todos os adultos elogiavam e que fazia tudo que essa mãe queria. Mas qual o preço que ela pagou para fazer isso? Quanta raiva, quanto medo, quanta tristeza, quanta voz, quanta força de vontade, de criatividade, de movimentar, quanta pulsão de vida foi reprimida para ela se encaixar nesse lugar, né, tão distante da infância, né, era aquele mini adulto ali com 4 anos, tão distante da infância, quanta coisa teve que ser reprimida. E quando os nossos filhos chegam, isso vem à tona. Daí essa vontade de sumir. Porque a gente vem de uma sociedade que está vendendo para a gente uma imagem de
romantizada, né? Desde que a gente é muito pequeno, e isso está arraigado lá no nosso sistema de crenças de uma forma muito, muito profunda, de que casaram, tiveram os filhos e foram felizes para sempre. Né? E que a maternidade é isso, é fazer o enxoval não sei aonde, é cuidar do filho, é ter o bebê, é ter isso e aquilo, e vai ficar tudo bem. E na hora que a gente vê o que realmente acontece, o tamanho da envergadura, da ruptura que acontece dentro da gente, a gente começa a ver, nossa, realmente o buraco é mais embaixo, né? Não é só flores. E aí o caminho é buscar ajuda. O caminho é olhar para dentro. O caminho é entender que esse processo de maternar o outro é um processo de autoeducação. Porque quem vai vir à tona toda hora entre eu e o meu filho são essas minhas necessidades que não foram atendidas lá atrás e que vão gritar aqui. Então, tudo que não teve lugar, né, tudo que não teve espaço, vem e me impede de ver o meu filho. Eu projeto nele, eu falo, esse menino que é difícil, esse menino que é birrento, esse menino, né, enfim, e aí outras questões vão aparecendo. Teve um comentário bem interessante aqui do Ivan, não sei se você viu, eu não sei a idade do filho, dos filhos dele, ele falou, a minha esposa era o centro antes de ser mãe, né, e agora ela tá sempre em segundo lugar, eu queria ajudá-la, porque ela tá sempre de mau humor. E aí me chama a atenção, porque eu tenho refletido muito sobre essa questão, e eu queria trazer ela para cá, essa reflexão que eu tenho feito, de que a mãe, né, quando a gente se torna mãe, muitas vezes a gente transforma a maternidade no grande propósito e centro da vida, assim, vira tipo a nossa missão, né, nossa, eu amo mãe, e a gente até pode estar realmente dedicada com todo o coração e paixão por aquilo. Só que tem uma hora que essa doação constante, né, se voltar o olhar sempre para a criança, para os filhos, e transformar isso no grande propósito, ele pode ser muito realmente massacrante para a gente, emocionalmente, exigir demais. E também eu acho que ele evidencia, de certa forma, uma reprodução de padrão, uma inversão de papel. Porque a gente tem que realmente reaprender a olhar para si e se priorizar também, e buscar esse espaço de autocuidado, de olhar para si, de ter seu tempo, de fazer suas coisas, e não só apenas estar pendente do cuidado do outro. E aí, o que me chama a atenção? Se a gente for olhar para a nossa infância, e tudo isso que você descreveu, sobre a forma como a gente tentou manter essa atenção e esse olhar do adulto, porque muitas vezes a gente tentava manifestar nossas necessidades, e a gente percebia que era rejeitado, o que tinha um certo descompasso, que o adulto não se sentia bem com aquilo, ou que muitas vezes até o adulto podia estar num lugar de parecer que a necessidade dele era mais importante porque ele tinha algum problema, e aí a criança muitas vezes fica com a coisa do eu não posso gerar, não posso dar mais trabalho para os meus pais porque eles já estão estressados com tal e tal questão, olha só, o clima está esquisito nessa casa, não quero ser um problema mais. Então a criança acaba se anulando muitas vezes, né, se desconecta, e para isso ela vai criar mecanismos inconscientes de se desconectar das próprias necessidades e de ficar, como você descreveu antes, mais preocupado com a necessidade do adulto. E aí isso faz o quê? Com que ela cresça meio que desacostumada a se ver e a se priorizar, a se respeitar, a se impor, né? A falar, eu também preciso de atenção. Ela não se sente merecedora dessa atenção, desse cuidado. Ela nem cogita, ela se torna independente, ela aprende a se virar, ela é aquela que está sempre para o outro. E muitas vezes ela transforma esse cuidar do outro, não só, de repente, mas também como uma forma dela... Ui, a Clarissa caiu, ela deve voltar. Mas uma forma, vou seguir o raciocínio, tá, gente? Uma forma dela se distrair das próprias emoções, se distrair das próprias necessidades. Vou tentar chamar ela aqui de novo, que ela tá aqui online. Ou seja, ela tá se desviando, outra vez, ela tá evitando contato emocional com ela mesma e usando esse cuidar, estava me ouvindo? Tava, né? E usando esse cuidado pro outro, olhar pro outro e estar pendente do outro como uma forma de distração também, né? Ou seja, quando a gente mantém isso sendo mãe, de certa forma, os nossos filhos são a nossa fuga de nós mesmas. Por isso que quando vem essa inquietude, é uma provocação e é um convite maravilhoso para você prestar atenção e falar que sinal que esse incômodo está me trazendo, que mensagem
né? Qual é o convite que a vida está me trazendo? Qual é o ensinamento que a vida está me trazendo? E meu filho está me trazendo, né? Para eu poder, de repente, dar esse salto e romper esse padrão. Porque se eu mantenho e fico, tipo, nessa coisa de que não, eu tenho que ser uma mãe muito empenhada, eu tenho que estar lá pelo meu filho, eu não tenho direito de me priorizar, de ter meu espaço e tal, não sei o quê. De certa forma, eu tô reproduzindo esse padrão e passando, inclusive, essa mensagem pro meu filho, de que tudo bem você se anular, tudo bem você ser invisível, entendeu? Não, tipo, você entende? É uma reflexão que eu tenho feito. Vai ficar 24 horas no ar aqui, tá bom, querida? Alguém perguntou. Você sente isso, Clarissa? Você acha que faz sentido essa reflexão? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Sim. É que eu não sei se tem um delay, que você tava meio paradinha. Oi, Márcia, tá ouvindo? Agora eu tô. Vocês estão ouvindo a Clarissa? Tá. Tá todo mundo me ouvindo? Ah, Emília. Emília. Então, Má, você tá me ouvindo, né? Sim, sim, sim. Então tá. Eu sinto total, assim, né? Tanto, por exemplo, voltando a esse exemplo que eu estava dando, né? Eu estava conversando com essa minha cliente que, exatamente por ela ter aprendido a ser essa filha que se responsabiliza por esses pais, hoje, para você ter uma ideia, hoje ela é literalmente responsável pelos pais. É ela que cuida, que banca, que até hoje. E eu falei para ela assim, a minha sensação é como se você tivesse, assim, fosse uma criancinha, né? A imagem que eu usei para ela é como se fosse uma criancinha ali, em cima de um pedestal, se fazendo de adulta, e carregando um tanto de prato. Enquanto você não soltar esses pratos e descer desse pedestal, sabe? E se permitir, sabe? Não ser essa pessoa, não sustentar esse refúgio, vai ser difícil de você conseguir verdadeiramente olhar para suas filhas e perceber as necessidades delas, né? E atender às necessidades delas. Então, esse olhar, ele precisa de passar por um olhar para a gente. Peraí, eu preciso de me priorizar, eu preciso de ter tempo para refletir, eu preciso de pedir ajuda. Né? A Laura Gutman, ela fala que as pessoas se apoiavam, as mulheres, elas... Deu uma travada aqui para mim. Para vocês também ou não? Não sei se ajuda, acho que não, né? Travou só para mim ou para todo mundo, gente? Porque agora voltou. Tava falando da Laura Gutman e travou Então, para mim, não sei se... Sim. Ela fala que antes a gente vivia em tribo, né? As mulheres ficavam menstruadas na mesma época, elas tinham filhos na mesma época. Então, uma apoiava a outra, né? Era aquele lugar que todo mundo... Você tá ouvindo, Mal? Tá travando? Então, era um lugar que todo mundo se apoiava. E hoje, dentro da nossa sociedade, a gente cada vez mais isoladas, a gente se fecha dentro de um apartamento e acredita que um homem e uma mulher vão ser capazes de cuidar dessas crianças que são tão demandantes, que precisam, né, de tanto. Então, o caminho, para mim, é o caminho de voltar para a tribo. Né? Por isso que o Zum Zum foi uma necessidade que surgiu na minha maternidade, quando eu tive o segundo filho, e que eu busquei uma tribo presencial. E foi tão potente que eu falei, eu preciso de levar isso para o universo online. Porque as mães precisam de voltar a estar entre iguais, entre pessoas que estão vivenciando as mesmas questões e começar a dialogar, começar a se vulnerabilizar para a gente se entender e se fortalecer e criar uma nova cultura dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje. Uhum. Não, agora deu uma travada de novo. Essa entrevista com a Laura está no portal do Zum Zum e é sensacional, a Mariana está falando. Sim, sim. Já teve várias aqui indicando Zum Zum, falando façam um Zum Zum. A Emília, minha amiga, que está aqui em Madrid também. E tem esse... O Zum Zum é... Ela saiu, vou tentar colocar ela de novo, vamos ver se melhora a transmissão dela. Peraí.
A Cris também falou para fazer isso. Vamos ver se ajuda. Vamos lá, Cris, vamos lá. Todo mundo fazendo uma fezinha aí para comunicação, para a transmissão do Chile tá boa. Tem que fazer uma fezinha que o país aí tá fervendo. Tá meio abalado, né? Para a transmissão ficar boa aí do Chile, né, Flor? Mas eu sinto sim que a gente tem que cultivar esse espaço. Cultivar esse espaço, esse direito, né, do olhar para si, do ter um espaço para poder elaborar as próprias questões e de se priorizar também é participar de programas como o Zum Zum nesse sentido, né? Porque eu acredito que o movimento é esse. Gente, eu também sou importante. Não adianta só ficar pensando na festinha de aniversário da criança, sabe? E não sei o que lá eu acho que a gente fica muito, muito, muito com o trabalho na cabeça, a casa na cabeça, o marido na cabeça, os filhos na cabeça, e para se anular, são 2 palitos. Então, tipo, a gente tem que resgatar esse espaço, né, de gente, eu tenho direito, eu mereço, é importante para mim e é importante para a harmonia de todos, porque todo o ambiente fica desequilibrado, né, quando a gente não está bem. É a sensação que eu tenho. Quer contar para as pessoas um pouquinho o que é o Zum Zum, para eles entenderem? Porque eu estou falando disso, aí às vezes as pessoas falam, mas o que é o Zum Zum, né? Eu vou falar. Então, o Zum Zum, ele é uma rede de apoio materno e terapêutica para mães. Né, já fazem, desde de dezembro de 2015 eu lancei a primeira turma, então a gente está na 11ª turma, já passaram mais de 900 mães. E a ideia é cada vez fazer um espaço mais acolhedor e mais potente ali, né? Cada vez nessas 11 turmas eu fui cada vez buscando como eu potencializo essa experiência, como que eu faço que isso realmente seja profundo e seja transformador para essas mães. Como que eu posso criar esse espaço seguro para que elas se vulnerabilizem, para que elas se rasguem, para que elas realmente compreendam, né, o que está acontecendo nesse processo e possam apoiar essas crianças de uma maneira genuína, mas também olhando para elas, olhando para essa mulher, né, sem negar essa mulher que sustenta essa mãe, né? Então, é um espaço, é um curso online que ele está dividido em 3 módulos, né? Que é um processo de autoeducação mesmo, né? O primeiro módulo é para a gente entender muito o que acontece na nossa mente, como que a gente pode se conectar com esse instante. Peraí, gente, ela caiu. Eu tô fazendo o Ponopono aqui para ajudar, hein? Faz um Ponopono, todo mundo aí, quem souber, que sempre ajuda. Vamos lá, ela tá entrando de novo, vamos ver se ela consegue concluir aí, explicar direito. Eu fiz parte da 4ª turma, tá, gente? Só para vocês saberem. Há 2 anos atrás que eu faço parte da comunidade do Zum Zum. A Cris tá rindo aí, eu falando porque vou fazer o Ponopono para ajudar com a transmissão. Vamos, gente, é Mercúrio retrógrado, meu celular tá É verdade. Bom, então vamos lá. O primeiro módulo é para a gente entender, né, esse processo de olhar para a gente mesmo, né? Diante dessas idealizações todas, a hora que a gente entra nessa maternidade real, o que me sustenta aqui? Né? Como que eu posso entender o que está acontecendo? Né? Que sistema de crença que eu montei e que está chocando com a minha realidade agora. Então, como que eu me ancoro, né, no presente e numa mente positiva, na gratidão, para eu realmente conseguir me sustentar nessa discrepância entre as idealizações que eu criei e a realidade que eu estou vivendo, e os desafios que eu estou vivendo, né? Então, o primeiro módulo é isso. A gente trabalha a presença, a gente trabalha a projeção, né? Então, é isso tudo que a gente projeta nos outros. É um processo de assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. Módulo 2 é um módulo que a gente vai olhar para as necessidades das crianças, mas a gente vai olhar muito, né, para a necessidade de sono, de brincar, do ritmo de conexão com natural, mas muito voltado para também um olhar para a nossa criança interior, para a criança que a gente foi. Porque à medida que eu entendo as necessidades da criança que está diante de mim, eu vou sempre voltar lá atrás e ver, será que eu tive isso? Como que essa minha criança interior foi forjada, né? Como que eu me protegi para sobreviver ao que me faltou lá atrás? E como que eu materno essa criança que eu fui
para eu conseguir sustentar e para eu conseguir maternar de verdade essa minha criança, o meu bebê, o meu filho, sem que a minha criança interior esteja vindo aqui constantemente e me impedindo de ver o meu filho. E o módulo 3, a gente entra num processo de olhar para o nosso campo emocional, né? De olhar para as nossas emoções, de olhar para tudo isso aqui que está acontecendo. Como que eu lido com essa intensidade emocional que vem à tona na maternidade? Como que eu expresso essa intensidade emocional com consciência, sem projetar nas pessoas o meu sentir? E como que eu inspiro o meu filho a criar um campo emocional, né? A criar uma estrutura emocional segura. Como que eu inspiro essa criança? Como que eu direciono? Como que eu apresento os limites? Como que eu acolho as emoções que ela está trazendo? Então, o Zum Zum, ele é de uma potência, gente, porque além desse ciclo de 3 módulos, ao longo de 1 ano, você tem a oportunidade de repetir, porque são processos muito profundos. E quanto mais você faz de novo, é como se você estivesse vendo por ângulos cada vez mais amplos o que está acontecendo aqui, né? O que você vai trabalhar essa questão da presença e do olhar para a mente, de entender como que funciona a lei da projeção. Depois você volta no trabalho da criança interior de novo. Tem um vídeo que o link está aqui no perfil da Maíra, que eu explico detalhadamente a quantidade de vídeos, como é que é esse conteúdo. Então, né? Da imersão, exatamente, que eu explico exatamente o que é. Mas é muito potente. Podem, né, assim, confiar que é um processo lindo, assim, que vocês vão ser muito acolhida, que tem um grupo de WhatsApp, que eu tô ali constantemente conversando. Um grupo de WhatsApp com no máximo 20 mães, que eu converso com vocês, gravo áudios. Existe uma madrinha que acompanha vocês também, que é uma participante antiga das turmas anteriores do Zum Zum. É um processo muito lindo e que tem uma duração, né, de 3 meses, esse primeiro ciclo, mas que se repete 4 vezes ao longo do ano, para você cada vez ir mergulhando e olhando para essas mesmas questões com mais ferramentas, com mais prática. E é um processo muito prático, né, Mar? Não é... Sim, e desde um outro lugar, né? Porque eu sinto que essa coisa de repetir, eu também repeti várias vezes, e tem um processo que muitas vezes, mentalmente, algumas coisas você começa a compreender, mas colocar em prática você tem uma certa dificuldade, uma certa resistência, você procrastina, você dá uma escapadinha, porque às vezes te dá medo, é normal, você fala, meu Deus, eu vou ter que escrever uma carta para minha criança interior, como é que vai ser isso? O que vai sair desse vespeiro, né? Você fica, eu não sei se eu tenho coragem, será que se eu entrar aí vou conseguir ir embora, vou conseguir sair, eu vou ficar lá, né? Porque dá uma sensação de que se eu entrar em contato com essa dor, não tem mais o que fazer, né? Até porque parece que fizeram a gente entender isso, né? Que é melhor ser resgatado quanto antes, porque quando chegar essa sensação, nossa, sai correndo, é melhor você desviar. É exatamente o contrário, né, Má? Porque essa interpretação da criança que a gente foi, né? Que a gente ainda está identificada, dessa criança ferida. Uhum. O caminho né? A gente só vai se liberar e encontrar essa liberdade que a gente quer, né? A partir do momento que a gente olhar para o que dói. Enquanto a gente segue negando e reprimindo, a gente está ali como aquela criancinha que está entendendo que aquilo não pode vir à tona. Hoje, como adulto, a gente tem mais recurso, a gente não é mais tão vulnerável como o bebê que não tem outros recursos. Como essa criança que não tem outros recursos, que mal sabe se comunicar, que a forma dela comunicar é o choro. Hoje a gente tem outros recursos. E quando você entra num processo, né? Tão potente como o Zum Zum, de assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo, você vai ver realmente esse amadurecimento emocional, esse lugar de romper com esse medo, né, com esse pavor de olhar para a sua sombra. Por quê? Porque você vai ter um monte de mulher ali do seu lado que também estão vivendo as mesmas coisas. É lindo demais. Eu já vi mães falando de coisas tão potentes, de se vulnerabilizar num nível tão profundo, que aí você olha e fala assim, meu Deus, que maravilha eu estar nesse lugar, porque isso também passa aqui, né? Não, e é isso, a gente mesmo a gente estando lá guiando o processo, a gente também acaba limpando muita coisa. Eu sinto que a gente fez uma vez uma live sobre mães se curam entre mães, né? Mulheres se curam entre mulheres, e isso é muito potente,
Porque esse espaço de vulnerabilidade que se abre autoriza, né? Como se a gente falasse, nossa, eu sou normal. Caramba, não tô acreditando que também passa com a outra pessoa. E que lindo ver o processo dela conseguindo fazer na velocidade dela esse contato, né? E é isso, tipo, que eu tava tentando falar às vezes a gente tá no mental, mas não adianta a gente ter a compreensão do processo, a gente tem que realmente baixar para sentir, fazer esse contato, que pode ser assustador no começo, mas uma vez que a gente começa a se atrever e a se permitir, é tão maravilhoso e tão transformador e tão, tipo, você muda tanto e você se sente tão mais leve que você começa a agradecer cada vez que você consegue entrar em contato com a sua criança interior, com uma ferida dela, e de repente você se vê chorando na banheira, tipo... Mas assim, de um jeito acolhedor e falando, meu, chora mesmo, meu, chora, vai, vem, faz tudo que você quiser, que maravilhoso. Vem. Acho que você que falou outro dia, eu adoro chorar, meu marido falou, ih, vai começar, né? Mas é isso, meu, você começa a até se apaixonar pelo processo, né? Porque realmente você sabe que você vai viver aquela dor naquele momento, que não é tão assustadora como você imaginava, que tudo bem, dói, claro, não vou dizer que não, né, gente? Mas que no final você sai com muito mais leveza e força para poder passar pelo seguinte, né? Você ia falar alguma coisa, Paulo? A Ju tá perguntando uma coisa aqui, ó. Se esses 4... Ah, Mariana, vem em mim, criança ferida. Exatamente, né, Mari? Vem em mim. A Ju tá perguntando assim, esses 4... repetidos, são vídeos gravados, ou se cada um é um vídeo novo, né? Peraí, deu uma travadinha aqui, não sei se ela vai cair de novo. Eu posso ir falando se ela... Na verdade, existe um vídeo semanal, né, durante os 3 meses, que são 3 módulos, que são vídeos gravados, tá? Que costumam ter uns 10 minutos. E toda semana a Clarissa faz uma live também no final da semana, no grupo fechado do Facebook, onde ela faz comentários e aprofunda os temas debatidos os temas trazidos e os exercícios práticos, né? Alguns deles vão ter exercícios sugeridos. Ela vai estar aprofundando isso numa live onde vocês podem interagir, colocar perguntas, colocar insights, entendeu? É meio que tem esse formato. E, fora isso, ela tem 2 encontros mensais também. Uma conferência, onde ela também traz um tema, e um encontro de perguntas e respostas. Que quem não puder estar ao vivo tem sempre o direito de trazer perguntas antes e ver a reprise depois, tá? Tudo isso fica na plataforma, todo mundo vai poder acessar tanto as lives quanto esses encontros. E agora eu não sei se ela, se ela vai conseguir voltar. O que mais aqui? E deixa eu ver aqui. Quem tiver a fim de saber a estrutura direitinho, vocês podem entrar no link que está na minha biografia, né, no Linktree/Canto Maternar, que fica na descrição do meu perfil. Lá tem um link para vocês fazerem inscrição. Aí quando vocês entram, vocês veem a descrição do programa completo, vocês têm os depoimentos, tem o meu depoimento de quando eu participei da turma em 2015, eu tô com outro cabelo, outra cara, tô alguns quilos mais magra. E também tem um outro link, que é da imersão que ela fez ontem. Ela fez um webinar ao vivo, onde ela também explicou detalhadamente por 1 hora como que é a estrutura do programa. Aí vocês podem saber e tirar dúvida. E quem tiver dúvida também quiser me escrever, me procurar por WhatsApp ou pelo direct, também posso resolver e ajudar vocês a entenderem se é o momento de vocês entrarem, se tem a ver o programa com vocês ou não, tá? Alguém perguntou aqui, deixa eu ver. Ah, dos podcasts, sim, a gente na verdade gravou na semana passada com o Alexandre Coimbra, e se tudo der certo, a gente lança essa semana, gente, mas eu não tenho... Tudo pode acontecer no mundo dessas coisas das edições, mas a nossa intenção seria lançar essa semana, ainda não tem nem título ainda, gente. Meu Deus, dá uma travada geral, só comigo? Ai, meu Deus, agora eu tô com medo de ninguém estar me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Porque o vídeo da Clarissa travou. Agora eu não sei se é só que eu faço, gente. Tô com... Deixa eu ver se ela tá falando comigo aqui pelo WhatsApp. Também que tem o desktop, né, do WhatsApp. Vocês estão me vendo? Ninguém tá me respondendo. Agora eu tô com medo de estar sozinha aqui falando. Vai ficar gravado esse vídeo maravilhoso de eu falando sozinha. Ó, que lindo. Mas pelo jeito...
Vixe, porque a minha conexão tá ótima. Parece. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela. Vera Clarissa. Ixi, acho que eu vou ter que sair e voltar. Ela tá... Te vendo e ouvindo. Está te vendo, te ouvindo. Eu tô lá, mas não consigo que você me adicione. Ai, não. Deu uma bugada aqui, gente. Eu vou ter que sair e voltar pelo jeito, tá? Vamos fazer isso, será? Ui. Remover a Clarissa. Eu não tô conseguindo tirar ela. Ela tá parada, mas eu não consigo tirar e ela não consegue se adicionar. Que pena. Estão escrevendo, estão te vendo. Ó, pra mim travou. Eu vou ter que sair e voltar, tá, gente? Porque... Deixa eu ver uma coisa, peraí. Antes eu vou tentar tirar do modo avião e rezar. Agora. Má, você tá me vendo? Voltei. Voltei. Agora eu tirei do modo avião, que tava no modo avião. Paciência, se alguém me ligar. Vamos ver se tá certo. Você tá me vendo? Me Tô. ouvindo? Ah, beleza. A gente tava te vendo e te ouvindo, só que... Eu expliquei direitinho? Explicou. Explicou. É isso mesmo, a Ju tinha perguntado, né? E é isso. Como eu falei, né? Eu venho mudando e fazendo com que a experiência cada vez seja mais potente. Então, o vídeo, ele é o mesmo nesses 4 ciclos, Ju. Mas tem essa roda. E essa roda é o lugar que a gente fala ali, que a gente aprofunda naquele tema. E cada roda ela é diferente. E fora que as conferências de cada módulo também são ao vivo. Tem encontro de perguntas e respostas, né? Então, tem muito. Então tem muita troca, né? Sim, eu fui boa aluna, tá vendo? Consegui repassar. Tem umas meninas aqui que estavam interessadas, a Thaís tá aí, já estava falando comigo por inbox também. Se alguém tiver alguma dúvida a mais também, quiser saber alguma coisa a mais, não sei se tiveram mais, porque eu tava... Alguém Tô perguntou vendo como... pais aqui, Má, né? Eu sei que tem muita mãe que faz o Zoom, né? Olha só, meninas, estou sentindo de participar do Zoom e convidar minha mãe. Tem um bebê de 5 meses. Isso que eu ia falar, assim. Né? Tem muita gente que faz o Zoom, né? A mãe se inscreve, é um espaço muito seguro para a gente trocar entre mulheres. Então tem o grupo de WhatsApp e o grupo do Face, que é só para o Clube da Luluzinha, né? O que acontece ali. Mas todos os vídeos, todas as conferências, pode ser compartilhado com o companheiro, ou com a mãe, ou com quem você confia realmente, né? Para você debater sobre, para você dialogar, para te apoiar, sustentar mesmo na sua rede presencial física, tudo isso que está sendo compartilhado nesse universo online, né? Então, é bem potente. E a gente, não sei, quem assistiu ao workshop gratuito que estava no ar, e aí eu sugeri fazer dupla, existe esse processo também de vocês formarem uma dupla dentro do programa. Então, é um processo muito acompanhado e amparado. Então, durante um ano, vocês vão ter, além do conteúdo, um amparo e um acompanhamento aí muito, muito lindo, assim. Gente, e no ano que vem, o Zoom, como cada vez são turmas menores e mais profundas, e eu dedico muito tempo realmente, o valor já vai ser reajustado para o ano que vem. Então, além de ser a última turma desse ano, com esse valor, é a última turma. Você nem sabia, né, mano? Não tinha nem te comentado. Não, mas o babado eu não sabia. Ele vai ser reajustado. Então, quem tiver na dúvida, aproveita. Qualquer dúvida, a Maíra está aí para responder. E a gente está em comunicação constante, né? Qualquer questão. Eu até esqueci de falar que quem se inscrever pelo meu link também vai receber o acesso exclusivo à entrevista que eu fiz com a Ivone Laborda, que é uma das nossas musas, né? Inspiradoras aqui no Instagram, que eu fiz sobre o que nos impede de oferecer amor incondicional aos nossos filhos. Que foi uma entrevista bem bonita, assim, bem interessante. E quem já assistiu também já falou bastante. Foi uma live que eu fiz, que na verdade eu deixei o acesso exclusivo para quem se inscrevesse, porque eu acho que
casa muito com o estilo do Zum Zum e eu achei que ia ser um complemento bom, né? Porque dentro do Zum Zum tem muito material, muitas entrevistas também que você oferece lá dentro do plano. Bônus. Alguém está perguntando como que faz para ver os valores. Para ver os valores é só você entrar no link que está na minha biografia, na descrição do meu perfil, lá, linktree/Canto Maternar, lá tem um botãozinho de inscrição do Zum Zum. Esse botão vai te levar para uma página que tem a descrição do programa e de tudo que ele oferece, dos bônus que ele tem, dos módulos, dos depoimentos das pessoas que participaram, dos valores, das formas de pagamento, tudo isso está lá, detalhado, tá bom, Camila? E qualquer dúvida, me inscreve. Se você não achar o link, me manda um direct que eu te mando, ou se quiser eu te mando, porque eu estou com o teu nome aqui, Camila com 2 L's, fácil. Já marquei. Tá bom? Fica fácil. Pode escrever pelo link do e-mail. Se você tiver chegado pelo campo, eu mandei um e-mail. Quem acompanhou o workshop gratuito pode se inscrever pelo link do e-mail, Aline. Com certeza, querida. Sim, eu não sei se você está falando do meu e-mail ou do e-mail da Clarissa. O meu e-mail também já mandei, mas posso também te mandar, Aline. Para você, se você quiser se inscrever pelo meu link direto, entendeu? Que aí fica mais fácil. Vou mandar para vocês duas aqui e para a Thaís. Bom, a Thaís já recebeu alguns, eu acho, porque a Thaís a gente está conversando. A Thaís e a Adriene. E a Nayara, não sei se já participa. Gente, tem mães de fora, Má. Tem mães que moram fora do Brasil e que estão perguntando, né? Inclusive, tem uma que me escreveu aqui da Espanha e tal. Gente, o horário dessas lives no Facebook, eu faço de manhã, tá? Eu faço, assim, um horário de manhã. Tudo fica gravado. De qualquer jeito, você vai poder, fica gravado. Tem o grupo do WhatsApp. Ficou gravado e depois eu quero fazer perguntas sobre o que foi compartilhado. Fiquei com uma dúvida. Leva a dúvida para o WhatsApp, leva no Facebook. A gente sempre está trocando nos encontros de perguntas e respostas, né? Então, tudo fica gravado. Mas as lives semanais eu faço de dia para poder abarcar as mães também que moram fora. Tem muita mãe que mora fora que se inscreve no Zum Zum. E as conferências, né, que é uma por módulo, e encontro de perguntas e respostas é à noite, mas também fica gravado, viu, gente? Então, essa é uma dúvida que sempre rola, mas para quem mora fora, tem aí essa possibilidade de estar ao vivo em algum, né, nas lives. Sim, as lives de sexta-feira, né, que você costuma fazer, são horários compatíveis, porque eu sempre vejo os avisos. Falei, que bom, porque realmente as que são as mais tarde são mais difíceis para quem está aqui na Europa. Acaba sendo mais complicado. Mas eu acho que é um pouco isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode no workshop, me inscrevi ontem no workshop. Você vai liberar os vídeos de novo? Alguém está querendo... Alguém pediu, posso continuar com os vídeos do workshop que eu me inscrevi ontem e gostei. Na verdade, né, com esse processo, quando a gente abre as inscrições, a gente fecha esses vídeos do workshop gratuito para a gente conseguir dar atenção e priorizar as pessoas que estão inscrevendo. Esses vídeos, eles ficaram no ar por mais de um mês, assim, né, quase um mês. Então, eu não sei se você conseguiu, se você não conseguiu ver, mas... Você assistiu qual? Você assistiu só o primeiro? Né? Eles são uma pequena amostra do que é o workshop no Zum Zum. Você já assistiu o vídeo que eu apresento a imersão? Eu vou escrever para... Se vai abrir, né? Eu estava conversando ontem com o Rafa, como vai ficar poucos dias aberto. Porque agora as inscrições vão até sexta-feira, né? A Camila está falando que ela não assistiu o workshop. Tem a live que a gente fez a anterior, né, do poder da comunicação entre mães e filhos, que é bem parecida, e a Clarissa caiu, mas eu vou só seguir, viu, Camila? Se você entrar no meu IGTV, ou no meu canal do YouTube, que é youtube.com/Canto Maternar, você vai ver que o último vídeo é a live que eu fiz com a Clarissa na semana passada sobre o poder da comunicação entre mães e filhos. Foi bem legal. E a gente falou sobre essa questão de conversar com o filho durante o sono REM, e tá muito alinhado com o terceiro vídeo do workshop, tá? Se você tiver interesse. Bia, a gente fugiu mais ou menos, né, do tema da live. Eu não sei se você concorda comigo, porque a gente tá falando de autocuidado e desse espaço de
um processo de autoeducação, entendeu? A proposta era a gente poder falar por que a gente tem essa dificuldade de se priorizar, de olhar para si, e por que vem essa necessidade, essa vontade, às vezes, de escapar, de desaparecer, né? E aí, o que a gente pode fazer a respeito? Tipo, se a gente não passar por um processo de se rever, de se cuidar, de aprender a maternar a própria criança, de aprender a pedir ajuda, a colocar esse espaço, né, de onde a gente realmente tem uma possibilidade de conectar com outras mulheres, de nos vulnerabilizar, né? Eu acho que não tem muita saída, assim, acho que a gente acaba permanecendo nesse lugar da queixa, do incômodo, da insatisfação. Então, eu não sei, é a minha percepção, assim, sabe? Que a ideia era um pouco essa, de trazer já uma solução também, entendeu? Tipo, um caminho que eu, por exemplo, só para ver, eu tenho 4 minutos. Eu, por exemplo, quando eu criei essa página, foi justamente no momento que eu entrei no Zum Zum. Eu estava entrando no Zum Zum por uma necessidade de começar a olhar para mim, falei, eu preciso fazer um trabalho para maternar minha criança, que na época eu nem sabia que era por aí, mas eu senti que estava alinhado, alguma coisa na Clarissa me inspirou nesse sentido, do tipo, se eu não olhar para mim, eu não vou conseguir levar isso numa boa, entendeu? Eu não vou ficar bem, eu não estava bem. A maternidade estava começando, a Nara estava com quase 2 anos, eu estava com 2 anos, e eu comecei a ficar já meio esgotada. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E o Zum Zum chegou, né? Eu senti o chamado, me inscrevi, e nessa época foi quando eu criei o Canto Maternar. E aí eu acho que, para mim, foi um caminho onde eu consegui realmente, aos pouquinhos, ir encontrando essa leveza, né? A reconectar comigo, a criar esse espaço para poder elaborar a intensidade emocional e até me reconectar, né? Porque eu me considero uma pessoa no perfil da sua cliente, né? Tipo, muito boazinha. Eu fui muito boazinha, eu me desconectei muito de mim mesma. Então, reivindicar isso para mim é um processo maravilhoso, assim, de aprender, né? A olhar para mim, a saber o que eu tô sentindo e a saber pedir, né? Não, eu preciso de ajuda sim, né? E é legítimo, e é ok. E tá num grupo de mulheres, para mim, foi maravilhoso, assim. Então, eu acho que eu sinto que a gente manteve um pouco a proposta, porque era isso, né? Apresentar também uma proposta, né? Tipo, um caminho, ó. Meu caminho foi esse. Começou por aí. Quem sentiu o chamado, acho maravilhoso. A Aline tá falando que quer se inscrever, oba. A gente vai se ver lá nos grupos do Facebook. Me sinto exatamente assim, vou fazer. Tá bom, gente? Eu não sei se quer... Só uma coisa, assim, eu vi que você estava falando aí sobre talvez fugir um pouquinho do tema, mas é isso, assim, a gente está muito acostumado a essa fragmentação, não vi o que você falou antes, assim, mas essa fragmentação, esses caracteres limitados, a essas interações e essas relações fragmentadas, né, a microconteúdos. Quando a gente entra num processo realmente, né, essa vontade de sumir, ela não vai desaparecer com uma live de 1 minuto. A gente não vai conseguir abarcar a grandeza, a potência do que realmente significa isso em uma live de 1 hora, né? Mas quando eu entro num lugar que tem um processo para me guiar, para me dar conta da profundidade do que isso significa, é isso que a gente veio apresentar para vocês, né? Assim, que existe um caminho para compreender, e esse caminho, ele diz de um mergulho muito potente dentro da gente. A Bia tá confessando que ela, na verdade, ela só ficou com um gostinho de quero mais, é normal. Sim, com certeza. Qual era a necessidade não atendida? Eu preciso muito ouvir mais, estava muito gostoso. Talvez um Tenda Materna, a gente pode fazer um Tenda Materna sobre esse tema. E aí, legal. Que é maravilhoso. Porque acho que é um pouco isso, né? A gente tem, talvez, daqui a pouco vai fechar, mas eu tô de olho aí. É muito difícil, realmente. Às vezes a gente tem essa coisa do imediatismo das redes, né? E achar que a resposta vai estar lá. Mas acho que para aprofundar tem que fazer uma coisa, tem que entender que vai ser uma coisa, né, um processo um pouco mais lento e que exige uma presença por um tempo. Não dá para resolver em 1 horinha. Mas maravilhoso, gente. Eu adorei a presença de vocês. Agradeço muito. My Precious Kids também está falando que vai se inscrever. E agora... Também a Mari Souza, é muito bom saber que não estamos sozinhas nesse mundo de tantas dúvidas e medo. Não estamos mesmo, gente. Estamos aqui, então estamos juntas. A gente vai se sentir muito juntas também, tá bom? Obrigada aí pela presença, Flor. Vamos ver se a gente consegue fazer o podcast que pediram para... quando é que vai ter o próximo e tal? Talvez essa semana, né? Não sei.
Sim, vamos ver. Vou falar com o Rafa hoje para ver se ele corre com essa edição. Tá bom. Legal. Tá bom? Beijo, Flor. Beijo, Obrigada beijo, pela pessoal. presença. Tchau.